Efésios capítulo 6, verso 11 em diante. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 6, verso 11 em diante. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, dessa forma, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Pai, dá-nos graça nessa noite de ouvirmos a Tua voz, sermos iluminados, orientados e desafiados pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e separa as coisas que são até indivisíveis dentro de nós, para nos trazer discernimento, iluminação, e, acima de tudo, fazer com que, iluminados, possamos nos aproximar mais do Senhor e andar com melhor discernimento. Dá-nos graça nessa noite para isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A Eva guerreira, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu falei a vez passada sobre a nova Eva, e hoje eu já vou partir do pressuposto que todos nós já entendemos que o texto fala da Eva guerreira, porque a nova Eva descrita aqui em Paulo, na carta aos Efésios, é justamente esta Eva onde Paulo não está exclusivamente olhando para, como preso estava, uma carta da prisão, olhando exclusivamente para os soldados romanos da época. Também Paulo estava olhando para os soldados romanos, mas todos nós devemos nos lembrar que Paulo é um cidadão de três mundos. O mundo grego, o mundo romano e o mundo judeu. No mundo judeu, Paulo claramente está fazendo menção destas armas no texto do Antigo Testamento, que entre eles mostra que a promessa do Redentor é que o próprio Redentor vestiria estas armas. Diz o texto lá de Isaías, que nós lemos a semana passada. Vestiu-se de justiça, já que ele não encontrou nada, né? Quem orasse, quem interviesse, ou quem intervisse, quem fosse, colocasse como ajudador, como intercessor, nada. O povo de Deus não tinha absolutamente nada. Então, Deus vestiu-se, Ele mesmo vestiu-se como de uma couraça, está vendo? Ele passa isso lá no Novo Testamento. Pôs o capacete, o próprio Deus pôs este capacete da salvação, pôs o capacete da salvação na cabeça, já que ele está se vestindo para a guerra, e pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. É exatamente aí que vem a ideia de uma roupa que nós vestiremos como igreja no Novo Testamento. Entretanto, os elementos, ou pelo menos o elemento que Deus não passou para a igreja no Novo Testamento, é o elemento da vingança. Nós estamos livres, nós crentes, da ira vindoura, mas não estamos livres da guerra presente. Então não confunda, porque muita gente acha que ao entrar em harmonia e andar junto com Jesus Cristo, tendo paz com Deus, automaticamente estar isento de guerras espirituais no momento. Não é. Nós estamos livres da ira vindoura, mas obrigatoriamente não livres da guerra presente. E, na guerra presente, as armas que o próprio Jesus Cristo vestiu e, quando subiu às alturas, deixou para a igreja, um dos elementos que ele não passa é a vingança. Porque, claramente, no Novo Testamento, a Bíblia diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, o Deus vingador. Quem vinga? Deus.
porque ele tem condições de enxergar o que nós não temos. Por exemplo, o Apocalipse descreve Jesus Cristo como tendo olhos de fogo. A ideia é que nada passa despercebido aos seus olhos. Nós não temos olhos de fogo, embora às vezes fiquemos enfurecidos, com olhos vermelhos, mas nós não enxergamos todas as coisas. Então, ainda que exerçamos alguma justiça, a nossa justiça ela sempre vai ser, num certo sentido, deficiente. Ele, como tem olhos de fogo, tem condições disso. Na estátua de Daniel, onde passa aquela grande estátua que começa com a cabeça de ouro e termina com os pés de barro, mostrando que cada um dos elementos vai diminuindo a preciosidade daqueles elementos, para mostrar que um reino menor venceria um reino maior. E lá ele termina com os pés de barro, demonstrando que todos nós somos aquela estátua, nós temos os nossos pés de barro. Mas Jesus Cristo é descrito lá em Apocalipse, é o único como tendo os pés como de bronze polido. Olha só. Ou seja, claramente eu poderia dizer que Jesus Cristo não tem um tendão de Aquiles ou um calcanhar de Aquiles de fraqueza. Ele não tem nada que possa diminuir a sua capacidade de maneira justa e correta, ser um bom vingador daqueles que estão exercendo injustiças na face da terra. Porque ele tem características que nós não temos. Mas ele deixou armas para a igreja, embora não a vingança, o elemento da vingança é de uso particular de Jesus Cristo, ele deixou outros elementos para cada um de nós. E dentre esses elementos, claramente, então, ele está esperando que nós entendamos que a nova Eva, já que ele é o novo Adão, a nova Eva, agora no Novo Testamento, que é a igreja, ela deve agir de maneira diferente da Eva antiga. A Eva antiga entrou numa guerra despreparada, com um inimigo poderoso, menosprezando o poder do inimigo, com armas que tinha na mão, porque Deus conversava com o homem na viração do dia. Ela tinha elementos, como nós também temos. Ela deixou esses elementos no bolso, por vontade própria. Ela e Adão, ok? Então, o que acontece? Ela é vencida. A nova Eva, Deus não vai embora, como aquele filme que eu disse para vocês, O Último dos Moicanos, excelente filme, onde o cara vira para a mulher e ele sabe que ele vai ser sequestrado, ele não tem como naquele momento reagir, e ele diz então para sua esposa, fique viva, eu volto para te buscar, mas fique viva. E ele vai embora, e a mulher é sequestrada, e ele volta para buscar. Será que Jesus Cristo falou assim para a igreja? Satanás está vindo, foi expulso dos céus, foi colocado na terra, uma besta no mar, uma besta na terra, os anjos malignos. Apocalipse diz que ele não venceu a guerra lá no céu, e ele vem enfurecido contra aqueles que amam os mandamentos de Deus. E aí agora, será que Jesus Cristo diz assim, fique vivo, e quando eu voltar, eu volto para te buscar. E aí, tipo, é cada um por si, mano, vamos embora porque Satanás... Não é assim não, irmão. Nós não vivemos um filme, O Último dos Moicanos. Na verdade, Jesus Cristo deixou as suas próprias armas para a igreja. Deixou aquela da vingança para ele, mas os outros elementos ele deixou para a igreja. Então, entendendo que a Eva é uma Eva guerreira, se você não entender isso, você está numa situação absolutamente, mesmo crente, frágil, diante de uma batalha que está acontecendo. Então, nessa Eva guerreira, claramente eu vou dizer para você, ela é vitoriosa, então lute com ânimo. Mas o seu inimigo é poderoso, lute com cautela. Simples assim. Eu só quero que você guarde isso essa noite. A Eva guerreira, que é a igreja, tem os elementos da arma de Jesus Cristo que ele mesmo se utilizou e funcionou na terra, e ele, quando ele vai, ele não leva aqueles elementos para ele e deixa a igreja sem nada. Ele diz, está aqui os elementos que eu mesmo usei. Use, então lute e lute com ânimo, porque a nova Eva, ela é vitoriosa. Mas seu inimigo é poderoso, então lute com cautela. Tem muita gente que luta desanimado e tem muita gente que luta
sem cautela, eu não sei uma palavra para isso, se alguém quiser falar aí. Alguém luta completamente ingênuo em relação à briga. Então, eu só queria trazer essas duas coisas para os irmãos. Vamos ver como é que a gente entende isso. Na verdade, quem são as pessoas que não se utilizam destes elementos? Quem são as pessoas que não se utilizam das armas espirituais? São aquelas que, por N razões, eventualmente acham que as suas armas são melhores. Tem várias pessoas que fazem isso. São pessoas que se afastam de quem usa, não gosta de quem usa esses elementos. Ou são pessoas, como Satanás, que se utiliza dessas armas de maneira distorcida. Satanás é mestre nisso. Ele sabe fazer isso há muito tempo. Então, já que Satanás ele vem para um grande duelo com a igreja, Jesus Cristo já duelou com ele com aquelas armas lá no deserto, e agora ele deixa estas armas para nós porque funcionou com ele. Na verdade, nós temos o protótipo disso no Antigo Testamento. Tem inimigos que eles, pela sua característica, impressionam. Um destes filmes, por exemplo, é o filme Troia. Quando o camarada, logo no início do filme, vai dizer assim, os dois grandes líderes, dizem assim, vamos resolver essa guerra à moda antiga. Aí ele diz, beleza. O outro rei diz, eu aceito. Ele dá risada, por quê? Porque o representante dele é um monstro. E ele chama, sei lá, não lembro o nome do camarada lá, e vem que todo mundo... Como é que é o nome? Não, o outro, o do inimigo lá. Ele chama, Aquiles é raquítico. Quando você vê o camarada vindo, 2 metros e sei lá quanto de altura lá, musculoso, aquilo ali impressiona, irmãos. Aquilo ali impressiona. Na verdade, exatamente como impressiona o Golias, quando apareceu diante do povo de Israel, e várias vezes, diariamente, durante algum tempo, Golias vinha, alguns dizem que até 3 metros de altura, e vinha e diz, tem alguém? E o povo de Israel amedrontado. Inclusive Saul, que diz a Bíblia que o mais alto do povo de Israel batia no peito de Saul. Ou seja, Saul não era baixo, irmão. Saul era um cavalo amedrontado. Porque sabe quem que é o Golias? É a representação de Satanás, impressiona. Mas sabe quem é Saul? Somos nós, que gostamos daquelas pessoas e daqueles ídolos que nos impressionam visualmente. E exatamente na escolha de Davi, você vai se lembrar que a escolha de Davi não impressionou ninguém. Você tinha filhos do pai de Davi, que o profeta disse, você tem mais alguém? E foi citando um monte de gente e apareceu gente, mas vem cá, esse aqui vai. Até o profeta disse, esse filho aqui, esse camarada, dá certo, porque o cara tem porte de soldado, o cara tem impressão, isso aqui vai ser um rei. Aí Deus diz, não é esse não. Quem vem? Davi, que alguns dizem que não tinha 1,80 m. Diante de alguém que tinha 3 metros de altura, Davi era raquítico, irmão. Como pode um raquítico que não impressiona lutar com sucesso contra aquele camarada que é um monstro? É absolutamente impossível. Humanamente, você vai olhar, vai morrer todo mundo. E a tentativa, inclusive, é de Saul ajudar a Davi com os elementos das armas. Davi ali não é o povo de Israel. Porque alguns dizem assim, faz como Davi fez, pega os elementos, afunda, que é a fé, e atira em cada... E eu até acho que Davi atirou, na verdade, a mesma palavra para testa é a mesma palavra para joelho no hebraico. E quando diz que ele atingiu a testa, eu acho que pelo porte de Golias e pelo porte de Davi, ele, na verdade, atingiu o joelho de Golias. E, na verdade, quando atingiu o joelho... qualquer um que tem problema de joelho sabe disso. Bate uma pedrada ali, meu amigo, pode ser do tamanho que você for, você cai mesmo. Eu acho que Davi bateu no joelho de Golias, mas eu não vou brigar por isso não, tá bom? Se aprendeu que foi testa, vai testa mesmo, nós somos crentes juntos e vamos juntos, tá bom? Só estou dizendo o seguinte, que Davi não é o povo de Israel, Davi é o representante de Jesus Cristo. Davi está apontando para Jesus Cristo. Por quê? Porque no Novo Testamento, diz a Bíblia,
que vem Jesus Cristo. E as pessoas disseram sobre isso, mas esse cara é raquítico, velho. Pode sair alguma coisa boa de Belém? Vem esse camarada de Nazaré? Vem um camarada, mas o pai dele não é José? Quem que é Jesus Cristo? O Antigo Testamento fala quem que era Jesus Cristo. Uma pessoa que diz o texto assim, foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, Saul tinha aparência. Diz o texto no Antigo Testamento que Saul era belo. E nós facilmente nos quedamos às coisas dos nossos olhos. Tanto que Jó, no poema da integridade, no capítulo 30, ele vai falar exatamente que eu fiz um pacto com os meus olhos, e que no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo diz que daquelas 4 sementes que foram lançadas, uma delas foi aquela que abraçou com alegria, mas vieram as perseguições, e estas pessoas abandonaram, que inicialmente abraçaram por fascinação. É comigo? Não. Por fascinação com as coisas desse mundo. Às vezes, irmãos, não é riqueza. Às vezes, são coisas que enchem os nossos olhos. Uma roupa, um carro. Cara, o carro tem promoção. 73 prestações de 1.980. Eu ganho 2.500, ainda sobra para colocar combustível. É perfeito, velho. Cabe no orçamento. Enche os olhos. Coisas que fascinam, que Provérbios vai dizer que os nossos filhos vão precisar dizer não à sedução. O que é sedução? Fascina. E como é que fascina? Aos nossos olhos, irmãos. Nós facilmente somos fascinados por aquilo que vemos. Quantos de nós não fazemos juízos equivocados por causa dos nossos olhos? E alguém diz, aquela pessoa é assim, assim, assado. Quando você se aproxima e diz, não é assim, não. Nossa, eu estou até impressionado. E aí, quando você vai ver, é bem diferente do que a pessoa falou. Para melhor ou para pior, não importa. Fascinação com os olhos. Literalmente, Davi não era alguém que fascinava com os olhos. Mas a Bíblia diz que Saul era alguém que fascinava com os olhos. Ele era alguém alto, belo, forte, um rei ideal. A Bíblia demonstrou que ele não era um rei ideal, muito longe. Davi era um rei ideal, porque ele apresentava exatamente isso aqui, sobre Jesus Cristo. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A gente é exigente. A gente olhou e disse, isso aí para mim está faltando. Era desprezado, a profecia sobre Jesus. Davi era desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Davi foi rejeitado, mas não mais entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Homem como um de quem os homens escondem o rosto. E sabe o que é desprezo? A pessoa passa e... levanta a cabeça, você não quer nem olhar na cara. É isso. As pessoas dizem que faziam isso de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não fascinava. Era desprezado e dele não fizemos caso. Era alguém que não merece nem a minha atenção. Todavia, Davi, como se levanta, completamente diferente, porque o povo de Israel, aquele que era belo, bonito, aquele ali somos nós, que tentamos ajudar Jesus Cristo. Ele diz, essas armas não, eu vou lutar com as minhas armas. E Jesus Cristo vai lá e vence, porque ele mostra como é que vence, com as armas dele. E estas armas, que o tempo todo no Antigo Testamento está sendo profetizado, que é o Messias prometido, que ele vem como um guerreiro, ele sobe às alturas e deixa as armas pessoais dele para serem usadas pela igreja. Meu amigo, pensa o privilégio que eu e você temos para usar as armas que Jesus Cristo usou. Só tem uma pequena diferença que é importante mencionar. Qual é ela? É que quando você usa a arma de uma outra pessoa ou os utensílios de outra pessoa, eles não têm aqueles elementos como, por exemplo,
do Quarteto Fantástico, do Homem Elástico, onde precisava existir na roupa do Homem Elástico algum material onde, quando ele se esticasse, a roupa fosse junto. Eu diria que a roupa do Homem Elástico é o máximo de elastano que uma roupa poderia ter. Hulk precisava fazer uma visita justamente para o Quarteto Fantástico, porque o Hulk, a roupa dele não acompanha quem ele é. Então, eu fico imaginando, será que a gente vai ficando musculoso, espiritualmente falando, e a armadura vai se rasgando? Ou será que a armadura fica pesada demais? Não. Como diria o Antigo Testamento, Deus já fez esse papel, irmãos, de fazer com que as armas espirituais não sejam pesadas demais para serem usadas até mesmo por uma criança. As armas espirituais estão ajustadas a todo mundo que for usar. A grande diferença é que nós agora precisamos nos ajustar às armas espirituais. Elas já estão ajustáveis. Quem visita o hospital sabe disso. Imagina o sonho de consumo. A gente, para quem vier visitar o hospital, ele tem que visitar com roupa cheia de bolso. Não deve levar uma Bíblia grandona do lado, porque aí a pessoa já olha a Bíblia e diz, sai de retro, porque eu não sei o que vem de lá. A pessoa vai fazer um culto, eu não consigo nem tomar o remédio direito, não dá, tem que ser. A pessoa fica cheia de dificuldade. Já pensou? A gente está visitando o hospital e a gente geralmente leva uma Bíblia pequenininha. Ou, antes de você visitar um leito, você guarda um texto no coração que você vai falar daquele texto para aquela pessoa. Mas você não carrega nada. Ou imagina a pessoa falando assim, você poderia me explicar isso? Poderia. E aí agora você faz uma palavra mágica e com nanotecnologia vem e você agora se veste de uma grande armadura na frente da pessoa, a pessoa tomaria até um susto. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É pesado guardar no coração? Tá, para alguns é, mas em tese não. A gente fica mais pesado na balança. Você vai no nutricionista e diz assim, por que você está pesando tanto? Geralmente a gente fala, porque eu comi no final de semana. O quê? A palavra de Deus, eu gravei muitos textos, é por isso que está pesando assim. Não, não é isso, não pesa nada, irmãos. Qualquer um de nós pode guardar a palavra de Deus no coração, que faz toda a diferença para nós. Muito bem. Dito estas coisas, a grande questão agora é como nós nos utilizamos dessas armas. Está lá no Novo Testamento, 4 vezes, se você olhar, Deus diz, literalmente, que nós temos sucesso usando estas armas. Diz lá, Efésios, capítulo 6, verso 11, verso 13 e verso 14. Verso 11, para poder ficar firme. Verso 13, para que possais resistir. Verso 13, no final de tudo, permanecer inabalável, que é o nosso desejo. Verso 14, estai, portanto, firmes. Está vendo? Se nós nos utilizarmos corretamente dos elementos da armadura de Deus, essa Eva guerreira vai ficar de pé. Nós temos uma luta gigantesca para travar, e com os elementos corretos, usando corretamente, nós temos um grande e poderoso inimigo, mas nós permaneceremos de pé. Ainda com estes elementos, irmãos, eu preciso dizer isso a vocês. Vamos ser honestos. Nós vamos cair muitas vezes, todos nós. É importante que a gente entenda que caiamos em circunstâncias diferentes, tá bom? Especialmente a liderança da igreja. Por quê? Porque um cego guiando outro cego vai morrer todo mundo. Não dá. Mas nenhum de nós vai passar incólume nessa batalha. Nenhum de nós. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque diz um texto de Provérbios que se Deus pesar a mão sobre um inimigo e você der risada por causa da queda do inimigo, Deus, por causa da risada no íntimo do seu coração, tira a mão de sobre o inimigo. Por quê? Porque quando alguém cai, não é motivo de sorriso nem de alegria. Diz a Bíblia que Deus não se alegra com a morte do perverso. Quando alguém morre, irmãos, não é motivo de alegria.
Quando um irmão cai, não é motivo de alegria. Falei, sabia? Toma lá, ó. Tá achando que é melhor que todo mundo? Isso é para aprender, meu amigo. Ontem fui eu, hoje foi você. Sua vez chegou, a fila está andando, todo mundo vai... Isso não é para existir esse tipo de postura de tipo 3-1. Todo mundo está perdendo quando nossos irmãos estão caindo. Todos nós estamos perdendo. Então, veja que quando um marido cai, não é motivo de regozijo. Sabia, olha lá, achou que é o mandão agora, que agora sabe tudo na casa, aí fala aí agora como é que serve. E o marido fica todo acolchoado, todo enclausurado dentro de si mesmo, porque é vergonhoso quando nós caímos. Porque é humilhante quando nós erramos. É frustrante quando nós não sabemos habilmente utilizar as armas que Jesus Cristo, de maneira eficaz, utilizou e deixou para que nós usássemos e tivéssemos vitória. É estranho quando nós utilizamos das mesmas armas e Jesus Cristo diz, mas eu ganhei com essa batalha, mas eu estou usando a mesma e não está funcionando. É porque você está usando do jeito errado, irmão. Talvez faltou treino, talvez faltou você ser talhado. E como é que nós somos talhados? Provérbios diz que ferro com ferro se afia. O que é que significa isso? Significa que eu e você, como os amigos, precisamos ser ferro um na vida do outro com jeito, tá, irmãos? Não é para quebrar a espada do outro. Não é para mostrar que a sua é mais potente, você vai acabar, você vai mostrar que a espada do outro não tem valor nenhum. É para afiar o instrumento do irmão. Sabe como é que faz isso? Está lá claramente demonstrando. Diz a Bíblia que Apolo era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Naquele momento, que é diferente de hoje, quando pregasse sobre Jesus Cristo, a pessoa poderia ser condenada à morte. Falar de Jesus Cristo aqui é uma coisa, falar de Jesus Cristo lá era diferente. E Apolo era poderoso para provar pelas Escrituras do Antigo Testamento que Jesus Cristo é aquele que havia sido prometido. Só que, diz a Bíblia, que ele falou alguma coisa errada. E como é que fizeram? Chamaram Priscila e Áquila à parte. É assim que você afia um irmão. A gente sabe quando alguém não quer afiar, quando alguém fala da gente em público. Quando alguém quer expor as nossas fraquezas em público. O amor cobre multidão de pecados. Significa que o amor é subornável? Não. Significa que nós não temos prazer em falar das deficiências de nossos irmãos em público. Significa que nossos irmãos não têm deficiências? Não. Significa que elas não podem ou não precisam ser afiadas? Não. Significa que a minha postura diante das fragilidades de meus irmãos é que, uma vez identificadas estas fragilidades, eu faço exatamente como Priscila e Áquila fizeram, chamaram Apolo à parte. E diz o texto que eles ensinaram Apolo, e Apolo agora ajustou seu ensino, e não fizeram isso para humilhar Apolo, para tirar ele da jogada, para ser um peão fora do jogo, para mostrar que ele não era tão poderoso assim, para dar risada na cara de Apolo, para guardar uma ferramenta, um dia, se você vier muito com frescura, eu boto isso na sua... Porque Deus não impropera sobre nós os nossos pecados. Pergunta, o que é improperar? Resposta, Deus não esfrega na cara os nossos pecados. Deus teria razões para esfregar? Muitas. Deus sabe quais são os pecados, todos eles. Sabe onde eles estão? Todas as nossas fraquezas. Ele esfrega isso na cara? Não. É por isso que nós temos coragem de voltar e pedir sabedoria a ele. Então, Apolo não foi alguém chamado por Priscila e Áquila, um homem e uma mulher. Veja que interessante. Que, na verdade, fala primeiro Priscila. Priscila, e aqueles que acham que a Bíblia é feminista, desculpa aí, velho, mas está falando de um casal para corrigir Apolo e que começa pela mulher. E diz, chamaram os dois, o casal diz, vem cá, viu aqui, ó, não é exatamente assim. Eu fico imaginando Apolo, mas quem são vocês? Vocês pregam lá igual eu? Não, e por que vocês estão falando assim comigo? Quem são vocês para falar? Não. Apolo baixa a guarda e diz, entendi. Então, a postura que eu pergunto de você é, quando alguém conversa com você em particular,
Você aceita? O que está em jogo aqui? A humilhação de alguém? O desejo de que alguém não prospere? Tanto era o desejo de Priscila e Áquila, de que Apolo prosperasse, que depois desse evento, eles enviam e abençoam Apolo, que vai ajudar Paulo numa das igrejas que foi uma das igrejas mais difíceis do apostolado de Paulo, que foi a igreja de Corinto. 4 cartas, das quais 2 se perderam, e nós temos 2. Nenhuma igreja, Paulo escreveu 4 cartas. Máximo 2. As igrejas de Corinto deu um trabalho do tamanho do dia inteiro. Quem é que estava lá para, junto com Paulo, fundar aquela igreja e ajudar Paulo nos desafios daquela igreja? Apolo. Que as pessoas dizem logo no começo que uns dizem, era tão assim, que houve partidos erroneamente na igreja, que a igreja falava assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, está vendo? Apolo foi lá depois de conversar com Priscila e Áquila. Quer ver eu perguntar para você? Simples assim. Quando alguém passa na sua mão, você tem o interesse de abençoar essa pessoa para o trabalho futuro? Entendeu? É assim que a gente sabe, não só quem corrige a gente, se a gente diz, entendi, eu fico imaginando Paulo naquela época. Apolo. Apolo, não é desse jeito. Tem certeza? Mas eu já preguei assim, como é que faz? Eu fico imaginando que, eu só não vou dizer o nome dele para evitar desconfortos desnecessários, né? Mas nós temos o primeiro padre protestante que quase morreu como, aliás, é ele mesmo, que quase morreu como um indigente. Porque depois que ele converteu, Apolo não fez isso, mas esse cara fez. Ele voltou nos lugares pregando e despregando tudo aquilo que ele havia pregado de errado. Irmão, se você não tem experiência de se preocupar na hora de ensinar, o meu desejo para você é ensine. E você vai ver que lá na frente você vai dizer, meu Deus, mas eu te jurava, eu ensinei errado, então, ensinou, irmão. E aí o que você faz? Briga com Priscila e Áquila? Não. Você agora faz o que Apolo fez, prega o certo. Às vezes não dá para a gente consertar o que nós fizemos. Embora eu entenda a crise de consciência desse cidadão, que voltou nos lugares, despregando o que ele havia pregado e repregando agora a verdade, e diz o texto que ele ficou doente. Diz o texto, nem a Bíblia não, tá? É que está no diário lá dele, e que alguém achou ele já na beira da morte. Porque se alguém não achasse ele, ele seria enterrado como indigente. E ele morreu sozinho. Porque ele entendeu o peso que é ensinar corretamente, ele entendeu quando alguém passou para ele as armas corretas, e ele fez o que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Quando nós reaprendemos, a gente só vai, irmãos. E você, quando ensinar e reensinar alguém em particular, abençoe essa pessoa para agora, com o ensino correto, ter a sua vida fazendo exatamente o que a Bíblia diz. Ficar firmes, poder resistir, permanecer inabalável, estar firme. Isso a gente faz quando a gente aprende a ser ensinado, e também aprende a chamar em particular as pessoas. Então, quando alguém conversa com você em particular, não é para lhe ofender. É justamente para não lhe expor. Até porque o que essa pessoa vai falar pode estar errado. Então, a pessoa chama em particular, Priscila e Áquila, e diz, Apolo, não é exatamente assim. Eu fico imaginando o susto de Apolo. É mesmo? Dá uma olhada. Mas ele era poderoso. Então, pensa alguém falando com convicção, alguém falando com força. Ele diz, não era assim? Não, você falou, o argumento foi bom, você trucou, mas tinha uma parte errada ali, que se alguém desse um truque em você, você tinha ficado para trás. Então, só corrige isso aqui. Tudo bem, Apolo? Obrigado. Eu fico imaginando a gratidão de Apolo a Priscila e Áquila. Ele não estava na frente da igreja, mas teve pessoas que Deus levantou na vida dele para dizer, vem cá, irmão, posso ajudar você? Olha, acho que é mais por aqui. Eu falei, entendi. Quando alguém entender sobre a sua vida, o que você faz? Abençoa essa pessoa, para que depois que ela passar na sua mão, ela fique mais poderosa ainda do que antes. A pessoa não pode passar na sua vida e ficar acabrunhado,
ou encastelado, ou enclausurado. Maridos, olha só que interessante. Quando o marido conversa com a esposa, ele sai enclausurado ou abençoado? A gente é marido. A gente erra. Muitas. E se for por causa dos nossos erros, a gente vai chegar para a esposa e dizer, esposa, quantas vezes a esposa vai dizer, eu já até sei o que você vai falar. Aí você vai dizer, você tinha razão. Eu sabia, eu sei, eu sempre tenho razão. Eu entendi, me desculpa. Tudo bem? É vergonhoso para nós. Agora, o que a gente espera? Você entendeu, marido, que é desse jeito? Entendi. Amém. Deus abençoe você, porque você é meu marido. Eu quero que você seja melhor do que era antes. Mas, às vezes, os maridos não são melhores do que antes, porque as maridas não abençoam. Não tem marida, mas no meu vocabulário tem. As maridas precisam abençoar seus esposos. Sabe por que tem muito marido que não voa? Porque a esposa está cortando as asas do marido. Como é que você faz isso? Você errou. Corrigiu? Corrigiu. Deus abençoe você. Seja poderoso naquilo que você vai falar. Você tem uma casa para você governar. Seja um grande rei, um grande líder da nossa casa. Isso! Esposa, levante o moral do seu marido. Eu quero ver o cara peita qualquer coisa se a mulher faz um negócio como esse. Agora, o duro é, o camarada está lá na frente e a mulher do lado de cá fazendo assim. Rapaz, se você não teve a experiência de pregar, eu convido você para fazer isso. Uma vez eu estava pregando, e eu continuo aqui a história. Como eu falei para vocês, eu gosto de histórias reais. Eu estava pregando a igreja cheia, aí um presbítero ficou lá assim. Eu falei, meu Deus, eu chamei Satanás de Jesus, só pode, tem alguma heresia que eu falei aqui. E ele... aí eu pregando, e quando eu falava, ele levantava e sentava. Eu falei, Jesus amado, acho que eu cometi 3 heresias aqui, acho que não tem salvação mais para mim, tem alguma coisa errada. Não falei nada, só vendo aqui, taraná. Falei, Jesus, me perdoa, seja lá o que eu falei de errado aqui, e parei o sermão, amém, vamos orar nós tudo, e tudo bem, vamos embora. Aí fui visitar a casa do abençoado. Chegando lá, eu perguntei para ele, e aí, tudo bem, esperando a lambada, né? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu vi que você estava domingo lá na igreja. Foi, pastor, eu fui lá domingo na igreja. Eu vi que você estava bufando. Eu falei, agora lá vem, né? Não, pastor, é porque eu não tinha tomado meu remédio de pressão, eu estava passando mal lá. Eu falei, mas irmão, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Sabe por quê? Eu quero aprovação sem discernimento? Nós, maridos, queremos? Não. Agora, a gente não quer o marido fazendo qualquer coisa e a mulher fazendo assim. Se a mulher fizer isso, acabou o marido. Marido, quando as mulheres conversam com a gente ouve e depois abençoa. Irmão, a grande questão é o seguinte, depois das conversas, a gente tem que abençoar uns aos outros. Esse é meu desejo. Eva é guerreira, mas ele só é guerreira porque passou na mão de alguém para afiar. Ferro com ferro se afia. E isso como é que faz? É um falando com o outro. Sabe por que a gente tem medo? Porque a gente vai até o ponto de dizer, isso aqui não está certo. Mas a gente não corrige e dizer, agora você está abençoado. Espero que você faça melhor do que antes. Alguém uma vez falou para mim assim, você vai assumir essa igreja? Vai. Ele falou em particular para mim assim, faça melhor do que eu fiz. Eu não sei se eu fiz melhor do que ele, irmão. Ele era um grande cara. Eu só estou dizendo para você que eu entendi ele. Faça melhor do que eu. Deus te abençoe. Eu falei, obrigado. Eu entendi o desafio. Você já falou assim para alguém? Alguém da sua família? Algum irmão seu? Onde você diz assim, faz melhor, irmão. Eu abençoo sua vida. Eu estou junto com você. Nós estamos no mesmo barco. Nós vamos morrer junto. Mas eu quero que você faça melhor. Você pode mais do que isso. Amém? Aí diz, amém. Então vai lá, que eu estou aqui orando, torcendo e abençoando a sua vida. E a pessoa saiu, imagina Apolo pregando e Priscila e Áquila falando nada. Ela não era poderosa. Deus não levanta todo mundo assim. Deus não levanta todo mundo para falar em público. Deus levantou Apolo. Por que não levantou Priscila e Áquila? Será que Deus foi equivocado nas suas decisões? Será que Deus levantou o guerreiro errado? Será que a instrumentalidade não era aquela? Não, irmãos.
Somos instrumentos diferentes, somos pessoas diferentes, mas precisamos aprender o método de Deus a nos abençoar e nos aperfeiçoar. Priscila e Áquila nunca vai ser Apolo, e Apolo nunca vai ser Priscila e Áquila. Mas um abençoa a vida do outro. E eu fico imaginando Apolo dando a vida lá, e lutando e batalhando, e Priscila e Áquila de longe diz, eu tenho parte naquilo. A Bíblia devia ter colocado ali, ó. Quem que era os fundadores da igreja de Corinto? Paulo, Apolo, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila têm parte na fundação de Corinto, na boa fundação de Corinto. Você tem parte na boa fundação de alguém. Isso é sério, viu? Escute bem o que eu vou dizer. Você tem parte na boa formação espiritual de alguém. Quem é o grande guerreiro que passou na sua mão? Ou as pessoas passam na sua mão e morrem e não ressuscitam? Ou as pessoas passam na sua mão e caem e não levantam mais? Aí sabe por que a gente tem medo de falar das nossas fragilidades? Porque uma vez que cai, vai ter um monte de gente para não deixar a gente levantar, em vez de dizer, aperfeiçoa, irmão, você caiu, foi um erro, corrige isso daí, beleza? Beleza, vai que eu estou contigo. Então, Eva guerreira tem esta arma, uma arma que tem condições de fazer com que ela permaneça de pé. Então, irmãos, nós temos condições de permanecermos de pé? Sim. Então, devemos lutar com ânimo? Sim. Agora, não vai lutar estabanado. O que é estabanado? É o ingênuo. Nós temos dois grandes inimigos, Satanás e os anjos malignos. Ele diz isso quando ele fala no verso 11, assim, no verso 12, ele fala 4 vezes. A gente não sabe se isso é sinônimo ou não, mas 4 vezes ele diz assim, a nossa luta não é contra. A pergunta é, ele está falando isso, são palavras diferentes, para mostrar que no reino maligno espiritual são categorias diferentes, como um é prefeito, um é governador, outro é deputado, não sei porque o texto não explica. Ou ele está se utilizando de uma sabedoria do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento você falava uma frase e depois repetia a mesma frase com outros conceitos para dar ênfase. Então seria uma espécie de pleonasmo espiritual, dá para entender isso? Uma ênfase que Paulo está dizendo sobre os reinos inimigos, os reinos malignos espirituais. Eles são malignos, eles são espirituais e, literalmente, há uma ênfase dizendo, tome cuidado. Por quê? Aí, meu amigo, a Bíblia fala várias coisas sobre estes reinos malignos. A primeira delas é que é um reino invisível. Lembra eu só lembro do Quarteto Fantástico, a Mulher Invisível. Acho que era o Capu, será que... Não, depois ela tirou o Capu, né? Ela só fazia assim e ficava invisível, eu não lembro lá. Mas lembra disso? Tinha uma que punha um capuz e ficava invisível, ou da Caverna do Dragão lá, que tinha aquele camarada lá, o guri, era mais antigo, né? Aí o pessoal mais antigo vai lembrar, ele botava o capuz e ficava invisível. Ficar invisível é uma arma poderosa. Muita gente, quando vem à igreja, não quer nem que seu nome seja citado. Entre outras razões, há muitas delas, uma delas é porque nós queremos ficar invisíveis. Porque invisibilidade é poder. Invisibilidade é poder. É por isso que a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas, sem se esquecer de nenhuma delas, Ele chama cada uma delas pelo nome, porque diante de Deus não existe invisibilidade. Satanás é invisível e quer acabar com a nossa vida. Então, tem aqueles filmes que o camarada faz, um grande cientista lá, toma uma fórmula e fica invisível. O que ele vai ver? Uma mulher pelada tomando banho, ele vai pegar o dinheiro no cofre de alguém, fazer alguém parecer louco para depois tomar o dinheiro e o patrimônio. Ele vai se utilizar. E você fica, aquilo ali chama a nossa atenção, porque você fica, quem já não pensou, se você fosse invisível e tivesse o poder de ser invisível, o que você faria? Eita, irmão, muitos de nós, sejamos honestos, um monte de besteira. Nós não usaríamos a invisibilidade para ver quem está roubando, para dizer não rouba não porque eu estou vendo, a invisibilidade para ser um Batman do Cruzeiro, do Gotham City atual. Não, nós usaríamos a invisibilidade para o mal, irmãos.
E você acha que Satanás faz o quê? Ele é invisível. E esse é o grande problema. Você vai lutar com alguém que você não consegue enxergar. Então, no mínimo, seja honesto e pergunte assim, quando o irmão seu cair, e quando não for você mesmo que estiver em queda, pergunte assim, mas onde é que está a armadilha que eu não estou enxergando? Porque a gente fica doido para meter o dedo na cara do irmão. A gente fica doido a gente quer apontar o culpado. E a gente fica doido para dizer, foi você que errou. E a gente quer, literalmente, esfregar na cara dele o erro dele. E a gente não presta atenção que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra um reino que não se pode ver. Então, o irmão caiu? Caiu. Onde que foi esse lado? Deixa eu enxergar aqui. Fala aí, irmão, da sua vida. Eu sei que você está errado. Eu sei que você tem sua responsabilidade. Mas, mais do que você, eu quero ajudar você a enxergar aquilo que você não está enxergando. Porque não pense você que o problema são nossos irmãos. Tem maridos que dizem assim, quem são seus inimigos? A minha esposa. Não é, irmão. Pode até parecer, não é. Quem é seu inimigo? Meu marido. Não é, irmãos. Às vezes age errado, pisa na bola, usa a arma inadequada. Não é seu inimigo. Ele precisa ser aperfeiçoado. Existe um inimigo declarado. Jesus Cristo lutou diretamente com ele. Eu só posso dizer para você que ele existe porque Jesus Cristo disse que ele existe. Eu só posso dizer para você que os anjos malignos existem porque Jesus Cristo lutou contra os anjos malignos. Então, Jesus Cristo deu de cara com Satanás e com os anjos malignos. Jesus Cristo não mente. É por causa deste grande guerreiro que sempre fala a verdade, que quando Paulo diz que existem hostes malignas que nós não conseguimos ver e que há uma invisibilidade, e que eu preciso orar e dizer, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Por quê? Porque tem coisa que ele não está vendo. Com os nossos filhos, nós aceitamos o argumento da ingenuidade. Nós aceitamos o argumento de que ele não está vendo coisas que ele deveria ver. Mas quando esse argumento vira para nós, você diz, não, eu estou vendo tudo, eu sou quase com o senhor visão, eu enxergo de longe. Não é não, irmão. Meu pai, uma vez, eu me lembro, na época usava uma caravana, neblina, muita neblina. E ele estava andando, chegou a um ponto que ele foi para a contramão. Antigamente, quando era menor, né, não tinha muitos carros na rua, assim, era menos, não era igual hoje. E aí ele está andando na contramão, daqui a pouco a neblina desce de um jeito, tipo aqueles filmes assim, de terror, assim, neblina, que ele já não sabia nem mais se estava indo, voltando, nada. Ele, do jeito que ele estava, ele parou o carro. Ele falou, meu Deus, se eu estiver na contramão aqui, vão passar em cima de nós, que eu não estou vendo nada. E ele parou, porque eu não estou vendo nada. E aguardou. E passou, sei lá, eu não lembro mais, 15, 20 minutos. Graças a Deus não era na contramão. Mas quando a neblina passou, a gente estava do lado do precipício. E foi por causa de que meu pai parou, que hoje eu posso estar aqui falando com vocês. Quer dizer, eu não sei se é bom as duas coisas, meu pai ter parado e eu estar falando aqui com vocês. Tudo bem, eu entendo isso. Mas eu só estou dizendo que a razão de eu estar falando aqui com vocês é porque meu pai parou. Porque quando a gente não enxerga, a gente para. Se seu irmão caiu e você não está enxergando a arma espiritual, a armadilha, o método, o engodo, o engano, alguém que tem, literalmente como você, treinado, literalmente, para ter sucesso nos seus objetivos. E que diz o texto de Pedro que algumas das pessoas, lá na segunda carta de Pedro, seguem os ensinos dos demônios. E que Paulo vai dizer na sua carta que muitos apostataram da fé e ensinam ensinos de demônios. Quais? Naquele caso de Paulo a Timóteo, o alimento que Deus abençoou está dizendo que é demoníaco, e o casamento que Deus abençoou está dizendo que não é para casar. Meu amigo, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Os alimentos devem orar e dizer, Deus abençoe e vamos embora. Foi Deus quem fez. Então, se você não vê os inimigos reais, quando o seu irmão cai, o que é que você faz? Junto com o seu irmão, para onde você está, irmão. O nosso inimigo é poderoso, ele cria ciladas. Ciladas são circunstâncias que parecem certas, mas são erradas. Se você não está vendo, para onde você está. Para de achar que você enxerga tudo, que você tem toda a habilidade e que você vai simplesmente para frente que vai dar certo. Seu irmão não é o problema. Deixa eu perguntar para você, quantas pessoas você consegue chamar para perto de si, para orar com elas, ainda que você não enxergue, dizendo, irmão, eu entendi que você caiu. Eu entendi que ferro com ferro se afia,
eu quero ajudar você, eu quero abençoar a sua vida. Mas, deixa eu te falar, eu fico imaginando, a Bíblia não diz quanto tempo Priscila e Áquila falaram com Apolo. Um cara poderoso nas Escrituras, eu fico imaginando o Papaléguas. Bibi, não, vamos embora, fala que eu preciso correr. Priscila e Áquila disse, espera mais um pouquinho. Eu preciso falar mais algumas coisinhas para você. E ele, Bibi, não, pera lá, Papaléguas, deixa eu sair correndo, eu sou poderoso, velho. Não, espera mais um pouquinho. Porque quem é poderoso, o camarada quer sair queimando o chão. E eu fico imaginando quantos de nós conseguimos dizer aos nossos irmãos, espere um pouco, que eu vou esperar junto com você. Marido, espere um pouco, eu vou esperar junto, eu não vou sair daqui. Eu admiro pessoas, quando no meio de desastres, vai tudo desabar, e tem muitas histórias disso, e as pessoas dizem assim para aquele que está preso, está enredado, está enlaçado. Ele não consegue sair dali, e quase como cordas no fundo do mar, te prendendo, você não vê. E vai tudo desabar. E ele tem o peito e a coragem de dizer assim, se desabar, morre nós dois, mas daqui eu não saio. Eu vou ficar junto com você. Por quê? Porque eu quero desembaraçar a sua vida, eu quero tirar os laços da sua vida para abençoar a sua vida, para você correr mais do que você corria quando estava enlaçado. Então, ore com seus irmãos, porque os nossos inimigos são invisíveis. Esses são inimigos invisíveis, são inimigos malignos e são inimigos astutos. Astutos quer dizer inteligentes. Astutos quer dizer que, na minha linguagem, um dos lugares que eu cresci, na Bahia, é cheio de manha, cheio de marra, um cara que sabe lidar com essas questões. Então, ele vai dizer exatamente no verso 11, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Essa palavra cilada é literalmente de alguém que é astuto, engenhoso, observador, e está observando aquilo que fascina você, aquilo que atrai você, aquilo que vai enredar você, e vai enredando como um laço no meio do passarinheiro. E o passarinho vai dando a bicadinha, e mal sabe ele que aquilo ali é a morte dele. Mas mal sabe o peixe que vai morrer pela boca. E ele vai devagarinho pensando, e você, mas por que você não está pescando? Também está aparecendo lá o anzol, você tem que esconder o anzol, irmão. Satanás é assim, ele esconde a facada, ele esconde o veneno. A promessa é grande, a promessa é maravilhosa, o que vem depois da promessa é só morte. E o que é que vai fazer a gente enxergar? Só o Espírito Santo de Deus, com estas armas, pode nos ajudar a enxergarmos com calma. Quem de nós já não passou circunstâncias assim, dizendo, caraca, isso aqui, desculpa o termo, né, caraca, né? É só uma ênfase assim, né? Dizendo, meu Deus, isso aqui está errado. Como é que alguém caiu nessa situação? Não sei. Então, antes de achar só qual é o erro, tente achar qual é o agente tentador. Se você não fizer isso, irmão, você não está ajudando a pessoa a sair dali. Tem uns memes na internet que o camarada, uma ovelha está enfiada no penhasco. O camarada vai lá e tira a ovelha do penhasco. Solta a ovelha. Ela dá 3 passos e pula no penhasco de novo. Se você não ajudar a ovelha a enxergar o penhasco, você ajuda que ela vai cair na sua frente, irmão. Não basta dizer, você está errado, irmão. Não é assim, marido. Marida, não é desse jeito. Filho, presta atenção. Você não ouve seu pai e sua mãe, não é desse jeito. Irmão da igreja, não é assim. Beleza, entendi. Eu já entendi qual é o caminho. Mas o que me levou a errar? Onde é que estão as ciladas? Aí é que mora a coruja. Porque ensinar os nossos irmãos onde as ciladas são colocadas, poucos de nós têm paciência para fazer isso. E, na verdade, é isso que está fazendo a gente cair em muitos desses lugares. Eu termino demonstrando os nomes de Satanás. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Os nomes de Satanás. A pergunta é, quais são os nomes de Satanás? Veja só. Príncipe dos demônios. Príncipe, dá para você entender que é o primeiro entre muitos. Isso não está em Efésios capítulo 6, tá bom? Eu estou pegando essas referências de outros lugares. Eu passo para você, como está gravando, Lucas 11:15.
príncipe deste mundo. Ele tem algum poder. Está lá em João 16, 11. Deus desse século. Deus deste século é alguém que tem alguma influência neste lugar e nas pessoas. 2 Coríntios 4, 4. Príncipe da potestade do ar. Efésios 2, 2. O grande dragão. Apocalipse, capítulo 12. O grande dragão. O que é que um dragão faz? Eu não sei se você já estudou os fósseis. Adalto Lourenço era meu amigo pessoal. Uma pena, Deus levou Adalto Lourenço, acho que 2 anos atrás. Adalto Lourenço falava dos fósseis de animais grandes que foram achados e que nas suas gargantas alguma coisa tinha que fervia. Dragões existiram, irmão. Não tem nenhum problema com isso. E um dragão, todos nós sabemos que quando passa os filmes de dragões, eles trazem proteção, ou quando ele está enfurecido, ele vai acabando e matando tudo que vem pela frente. E a Bíblia diz que Satanás é o grande dragão que está enfurecido conosco, e ele vai soltar as suas chamas contra quem? Contra mim e contra você. É por isso que as armas são para nos ajudar contra as flechas flamejantes, que atingem os nossos escudos, mas eles ainda estão acesos, e a Bíblia diz que com as armas que Deus nos deu é para apagar, e não só para se desviar algumas flechas, muitas flechas de Satanás e seus anjos vão pegar na minha vida, na sua vida e na nossa família. Nós temos que ajudar a apagar aquilo que pegar. Porque Satanás tem um poder gigantesco. Como se não bastasse, ele tem muitos anjos a favor dele. Muitos. A Bíblia não diz quantos. Eu só sei que são muitos. E se nós não usarmos as armas corretas, tem gente que tem medo de uma armadilha, de um Satanás aparecendo, ou de um anjo enviado por Satanás. Você imagina se vier muitos contra nós. Nós conseguimos. É para sair daqui com um ânimo na alma, dizendo, eu tenho elementos para permanecer de pé. Eu apenas vou lutar essa luta com cautela. Por quê? Porque existem inimigos que são poderosos, invisíveis, são muitos, estão com raiva de nós, são malignos e são, eu vou dizer, teimosos, são resistentes, são seres pessoais que voltam. Se a gente pudesse resistir e dizer, vai-te embora, Satanás, e ele foi embora, ufa, graças a Deus, ele não volta mais, aí é que é o problema. Ele vai embora e está esperando ser ele na esquina com mais 3. Satanás é assim. Se ele foi assim com Jesus Cristo, diz a Bíblia que ele lutou contra Satanás, e diz a Bíblia que Satanás foi embora até a ocasião oportuna. E ele voltou. E a Bíblia fala que literalmente existe o dia mau. É o dia que Satanás vai contra mim e contra você. Verso 13, tomai toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E eu vou dizer para você, com certeza deveria ser nos dias maus. Porque vai haver um período da vida em que Satanás e os anjos vão te descobrir. Vai haver um momento da sua história em que você vai sentir mais opressão, como dizem alguns, quando vão visitar o lugar onde Lutero escrevia, onde tem literalmente uma mancha na parede, onde ele pegou o tinteiro, e a sensação que ele tinha era tão grande de que Satanás estava na sala onde ele estava, que ele jogou o tinteiro na cara de Satanás. Se você ainda não teve a sensação do que é estar próximo dos anjos malignos, é bom você se preparar, porque em algum momento isso acontece, e esse dia mau é esse período em que os anjos malignos investem contra nós. Se a gente ganhar, eu vou dizer para você, comemore a batalha, respire fundo, coma de novo, para que com aquela comida você tenha condições de resistir de novo. Por quê? Porque Satanás e os anjos vão voltar. Eles voltaram com Jesus Cristo, e voltaram, e Jesus Cristo está na crucificação, e eles voltaram com Jesus Cristo na crucificação. O tempo todo, eles não largaram do pé de Cristo. Agora, eles foram vencidos por Jesus Cristo. Não tem mais como pegar no pé de Jesus Cristo. Ele vai pegar no seu pé e no meu. Então, a Eva guerreira é aquela que literalmente deve lutar com ânimo, porque ela tem elementos para ser vitoriosa, mas ela deve lutar com cautela, porque o seu inimigo ou seus inimigos são absolutamente
poderosos. Eva guerreira, vamos à luta. A luta com ânimo, com cautela, para que Deus nos abençoe. E quando pessoas passarem por nós e estiverem caídas, ou caindo, ou com as armas, uso inadequado, orem com essas pessoas, abençoe essas pessoas, fique com elas e diga, levante, irmão, agora eu vou ficar do seu lado até que você vá e seja melhor do que você foi, ou melhor do que qualquer coisa que eu tenha feito. A melhor maneira da gente demonstrar o nosso altruísmo espiritual é desejar que os irmãos sejam melhores do que nós. E a melhor maneira é, senta aqui, você entendeu? Entendi. Agora vai, irmão, eu abençoo a sua vida. Diga isso para o seu marido, eu abençoo. Tem muitos maridos que estão precisando ouvir isso, irmãos. Eu não sou pentecostal, não. Se for do Pentecoste, eu sou. Beleza, eu só quero dizer para você assim, diga isso para o seu marido. Eu te abençoo, marido. Se seu marido não está aí, quando chegar em casa, diga isso para o seu marido, eu te abençoo. Diga isso para a sua esposa precisa ouvir isso de você. Esposa, eu abençoo você. Quem é você para me abençoar? Eu sou a Eva guerreira. Ah, mas você é poderoso? Eu não. As armas que ela deixou, que o nosso Jesus deixou, é. Se você é viúva, diga isso ao seu irmão. Isso. Você é Eva, eu te abençoo, irmão. Isso. Pais, digam isso aos seus filhos quando chegarem em casa, se eles não estiverem aqui. Filhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Papai e mamãe abençoa vocês. Quantas cobranças nós temos em cima dos filhos, massacrando, e eles vão lá e só tira 10 e gabarita. Cara, estão fazendo o trabalho deles. Mas diga assim, filho, eu abençoo você, viu, filho? Filhão, eu abençoo você. A Raíssa também. A Raíssa está ouvindo a gente, eu abençoo você, Raíssa. Tenho o maior prazer em abençoar a vida das pessoas. E não me alegro quando as pessoas estão frágeis. E você não vai ouvir e nem ver sorriso em mim. Porque não é motivo de alegria. Mas você vai ver um braço ajudador. Eu estou aqui do seu lado, irmão, para te abençoar e fazer com que você tenha instrumentos para ser melhor do que antes. Se a gente tem esse desejo no coração, é aí que a Eva guerreira vai se manifestar altruísta dentro da igreja. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Obrigado pela sua paciência. Mas eu quero que a igreja do Cruzeiro seja essa Eva guerreira. Uma Eva que luta, não é ingênua, luta com vigor, com ânimo, vitoriosa, com as armas corretas, mas luta com cautela. Eu pego tanta gente, irmãos, frágeis, e às vezes você e eu frágil. É isso aí. Nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor. Todos nós, como igreja, reunidos nesse lugar, queremos agradecer de antemão as armas que o Senhor deixou disponíveis a nós. Obrigado, Jesus Cristo, nosso guerreiro. Obrigado porque o Senhor venceu uma batalha que nós éramos incapazes. Não havia formosura no Senhor, as pessoas viravam o rosto para o Senhor, um homem de dores, mais rejeitado entre todos nós, como Davi, desprezado até pela própria família, mas que foi lá e mostrou com as suas armas a habilidade celestial. O Senhor venceu o grande Golias. Davi não somos nós, Pai. Davi é Jesus Cristo. Obrigado, porque Jesus Cristo venceu a batalha que nós sequer tínhamos coragem de nos colocar à disposição para. Todos nós fomos covardes, porque Golias esfregava na cara e não tinha quem se levantasse. Até que o Senhor levantou aquele que representava o Senhor. Corajoso, apontando para Jesus Cristo corajoso. Que as pessoas rejeitavam, apontando para Jesus Cristo que rejeitava, mas o Senhor o aceitou. Este é meu filho amado, a quem tenho prazer. Ouçam Jesus Cristo. Deus nos ajuda. Muito obrigado por Jesus Cristo ter vindo e lutado uma batalha que nós fomos covardes e incapazes de vencer. Mas dê graça à Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, porque Jesus Cristo deixou alguns dos elementos dessas armas, deixou para a igreja. Nós somos essa nova Eva guerreira e queremos lutar com ânimo, com vigor, porque Jesus Cristo venceu, nós venceremos. Mas todos queremos ser cautelosos, porque o inimigo é poderoso, é numeroso e é maligno. Então, Deus, ajuda que nenhum de nós seja ingênuo.
precisamos lutar a batalha com a perspicácia celestial. Não com ingenuidade, mas com a sabedoria que vem do alto. Dá-nos a graça para isso, para que esta Eva guerreira possa ser a Eva que lute com ânimo, vitoriosa, mas com cautela, com o inimigo poderoso. Despede-nos na tua paz, com essa percepção e com essa alegria de que não estamos sozinhos, e de que lutaremos e que venceremos, e que quando cair, temos o Senhor para nos levantar, e novamente nós lutaremos e venceremos de novo, juntos, uns ajudando a vida dos outros. Quer sejamos irmãos de sangue, quer sejamos irmãos em Cristo, quer sejamos marido ou mulher, pais ou filhos, ajuda-nos a nos ajudarmos como verdadeiros guerreiros se ajudam. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e a profunda, ó Deus, benefício da presença do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.